Desde que a Petrobras teve negado pelo IBAMA o pedido de autorização para perfurar poço exploratório na foz do Rio Amazonas, o Ministério do Meio Ambiente tem sofrido ataques por parte de políticos do próprio governo, né? E os ataques têm se estendido, claro, à ministra Marina Silva. Líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, criticou de maneira incisiva a decisão do IBAMA, que é uma decisão técnica, a propósito, né? E deixou a Rede de Sustentabilidade, partido da ministra. O ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, também criticou a decisão do IBAMA em diversas entrevistas. Silveira disse, semanas antes da decisão, ligou diretamente para Rodrigo Agostinho, que é presidente do IBAMA, né? Pleiteando a autorização, que ela fosse concedida, o que não aconteceu. E aí, esta semana, relatório do deputado Isnaldo Bulhões, do MDB, sobre a medida provisória, aquela 1154 que estrutura órgãos do Executivo, então, propôs que o Ministério do Meio Ambiente deixe de ter competência sobre o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, e sobre a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, o que inclui gestão de resíduos sólidos e saneamento, tudo a ver com o meio ambiente. Muito bem. Então vejam só quantas questões, né, em torno do Ministério do Meio Ambiente. E é sobre isso que a gente vai conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, titular da ECA, a Escola de Comunicações e Artes, também do IEE, que é o Instituto de Energia e Ambiente. Bom, a ministra Marina Silva está num momento delicado. Ela disse que o governo está passando, em entrevista ontem eu assistia, que o governo está passando por um momento delicado. São temas importantes, o governo quer acelerar o trabalho nesse primeiro ano de governo, mas uma questão relacionada à Petrobras, então, impactou diretamente na designação no trabalho do Ministério e do IBAMA, que é um órgão técnico, não é, professor? Agora, de fato, a ministra estaria passando por um processo de fritura, como costuma dizer a imprensa, né? Roxane, infelizmente é o que vem acontecendo, porque o que espanta não é o fato de o Congresso tentar mudar, né, ou tentar retirar algumas atribuições do Ministério do Meio Ambiente, porque nós temos, paradoxalmente, um governo de centro-esquerda com um Congresso de direita, né? O governo ele tem dificuldades agora de acertar o seu apoio político exatamente por conta de um Congresso que tem uma composição, uma ideologia, uma visão muito diferente daquela do governo. Bom, isso já seria motivo de preocupação, que é o que vem acontecendo em relação ao Cadastro Ambiental Rural e também a Agência Nacional de Águas. E agora, né, nesse pacote veio a retirada, ou a proposta de retirada, né, do Ministério dos Povos Indígenas, da demarcação, da atribuição de demarcação das terras indígenas. Isso já seria esperado, algum tipo de reação por parte do Congresso. Agora, o que espanta é o chamado fogo amigo, que são integrantes do próprio governo condenando, né, a decisão do IBAMA, que, como você bem colocou, é uma decisão técnica, transformando isso num fato político. O senador Randolfo Rodrigues, ele deu uma entrevista na sexta-feira da semana passada à CNN, onde ele foi muito incisivo em relação ao que aconteceu, né, ao parecer do IBAMA, e, inclusive, ele, quando teve arguído ali sobre a saída, né, da rede, ele fez elogios a alguns quadros da rede, mas nem citou o nome da Marina. Então, há uma cisão dentro do próprio governo, e isso também foi agravado pelo posicionamento do Alexandre Silveira, ministro das Minas e Energia, que criticou várias vezes essa decisão do IBAMA. E me surpreendeu também o fato de ele ter ligado diretamente ao presidente de um órgão subordinado a outro ministério para conversar sobre a liberação da licença de perfuração de um poço exploratório, né? Então nós temos efetivamente uma cisão dentro do governo, como se já não bastasse, né, o Lula ter que compor aí uma base parlamentar, tendo como pela frente um Congresso bem mais conservador. O próprio governo conspira contra o governo. No caso da Marina, o que eu vejo é o seguinte: ela é uma pessoa de grande respeitabilidade internacional e é uma pessoa de posições muito firmes.
ela não abre mão de suas posições, né, em defesa do meio ambiente, e isso causa um desconforto muito grande em alguns políticos, que vêm a público manifestar essa insatisfação, inclusive, no meu entendimento, aproveitando o fato do presidente Lula estar em viagem internacional. Então jogaram no colo dele um problema que era técnico, acabou virando um problema político, e a Marina já disse que ela não quer abrir mão do cadastro ambiental rural, porque é uma forma que o Ministério tem de controlar, de melhor controlar ou melhor conhecer as áreas desmatadas ilegalmente. Então, esse imbróglio, ele ainda não passou, mas é claro que o Lula tem consciência da importância, né, da presença da Marina Silva dentro do Ministério, dentro do governo, com uma forma até de respaldar, não só nacionalmente, mas internacionalmente, a atuação, a proposta de atuação ambiental do novo governo. Ela fortalece, né, o meio ambiente, as temáticas, né? Enfraquecê-la seria realmente num início de governo, no momento em que temas importantes estão sendo discutidos. É o primeiro ano, tem um monte de projetos sendo apresentados, várias propostas. Bom, mas isso tudo tem a ver com a questão da Petrobras, da negativa do IBAMA e a tal exploração da chamada margem equatorial, professor. Então a questão foi uma decisão técnica, falava sobre isso ontem, já pela segunda vez tratamos disso, né, das avaliações que precisam ser feitos, estudos específicos de área sedimentar. É realmente fundamental para a Petrobras essa exploração? É importante para a transição energética. A Petrobras diz que está preocupada com isso, então vai ter que fazer esse estudo, vai ter que se adaptar à realidade técnica para poder investir. É importante? Veja, Roxane, nesse momento que a Petrobras está pleiteando a perfuração de alguns poços, né? E essa negativa foi dada a um deles, cada poço requer uma licença específica, porque estão localizados em áreas diferentes. O que ela precisa agora é perfurar poços exploratórios para melhor conhecer a quantidade de óleo disponível em toda a região e também a qualidade desse óleo, eventualmente gás, né, para estudar a viabilidade econômica desse campo. Agora, vamos pensar o seguinte: constatada a viabilidade econômica, quando é que começa efetivamente os trabalhos de exploração? Isso leva pelo menos uns 5 anos para começar. E depois, para que isso atinja uma plena produção, você pode calcular aí uns 10 anos. Então, esse óleo, né, caso existente, ou que parece que realmente existe, em quantidades comercialmente viáveis, né, uma quantidade muito, muito grande aí que comparam a bacia de Campos, né, o pré-sal, para que isso entre em produção plena, demoraria uns 10 anos. Nesses 10 anos, Roxane, nós talvez não tenhamos a mesma necessidade de petróleo que nós temos hoje, porque nós precisamos considerar, e aí falta um planejamento estratégico por parte do governo. Nós temos uma realidade em que muitas montadoras de automóvel estão trabalhando com veículos elétricos e estão trazendo esses veículos para o Brasil, principalmente montadoras chinesas. E o que eles, na verdade, eles estão buscando é ganhar escala para reduzir o preço desses veículos, né? Hoje o principal custo se atém à bateria. Então, quanto mais veículos eles produzirem, eles vão conseguir diluir esse custo por uma quantidade maior, né? Eles vão ganhar em escala, e pode ser que, de repente, daqui a 10 anos, nós não tenhamos a mesma necessidade de volumes tão expressivos de petróleo como nós temos hoje. Claro que a Petrobras leva isso em consideração, sim, mas não é só uma questão afeita à Petrobras. O que eu sinto falta é de um planejamento estratégico por parte do governo que considere não só qual será ou quais serão as fontes de energia que nós vamos utilizar para movimentar a nossa frota automotiva, mas também quais as fontes de energia que nós vamos priorizar para a geração de energia elétrica, energia essa que poderá ser muito necessária, e certamente será, para movimentar uma parte da frota
que será constituída ou de veículos puramente elétricos ou dos chamados veículos híbridos plug-in, que é aquele que você pode carregar a bateria externamente. Então, eu sinto falta desse planejamento estratégico e assim, resumindo, né, do ponto de vista político, o que faltou foi, por parte dos componentes do governo que saíram criticando abertamente o IBAMA, faltou aí o bom senso de discutir isso intramuros, não transformar essa questão puramente técnica numa questão política. O que me preocupa é se isso foi feito ou não com o aval do Palácio do Planalto, porque as críticas lançadas contra o IBAMA e indiretamente contra o Ministério do Meio Ambiente, contra a ministra Marina Silva, foram muito contundentes. Não faz sentido, não faz sentido. Bom, a Petrobras já anunciou que reapresentou o pedido de exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas, diz que estão sendo feitos com máxima diligência os estudos, vamos ver, né? Fato é que o IBAMA vai decidir, né, tecnicamente, é para isso que ele é feito, né? E vamos ver qual será a reação aí política de uma decisão que é técnica, como enfatizou o professor Pedro Luiz Cortes, titular da ECA, do IEE. Tem o canal no YouTube, O Ambiente é o nosso meio, onde você também pode acompanhar nossas conversas semanais, assim como publicamos em nosso portal. Vai lá na barrinha Atualidades, Jornal da USP no ar, primeira edição. Professor, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, uma boa semana a todos.